Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. No vídeo de hoje nós vamos estudar a Bíblia juntas, como vocês me pediram. É um estudo dentro da própria Bíblia, sem ser aquele estudo que nós fazemos no nosso caderno de estudos. Então hoje nós vamos começar o livro de João. E você vai me dizer se você tem interesse que a gente continue o estudo de João nesse formato, se para estudar a Bíblia vocês preferem ficar só no jeito que a gente já estuda, no caderno. Então eu vou trazer esse vídeo para vocês e vocês vão me retornar aqui nos comentários dizendo se fica bom esse tipo de vídeo assim ou se vocês preferem mais do outro jeito. Não que eu não vou trazer mais vídeos naquele formato, no formato de mapa mental no caderno. Eu vou trazer sim, mas eu queria testar esse formato com vocês até porque muitas de vocês me pediram. Eu já vou pedir desculpa a você se você ouvir um barulho de obra de fundo, porque tá tendo uma obra aqui razoavelmente perto de onde eu moro e eu só consegui começar a gravar agora e na hora que eu comecei a gravar começou a obra, então eu espero que não atrapalhe o nosso estudo. Então vamos lá, como eu falei para vocês, essa é a Bíblia que eu estou usando esse ano para estudar e eu vou começar no livro de João. Eu mostrei, acredito, para vocês aqui essa parte que eu fiz de abertura no livro de João, destacando características do autor do livro, tá? Então aqui eu coloquei várias coisas relacionadas a João, como por exemplo, que ele escreveu 3 cartas às igrejas, era pescador. Apenas ele relatou a conversa entre Jesus e a samaritana. Ele era um discípulo de João Batista antes de seguir a Jesus. Presenciou a ressurreição da filha de Jairo, foi chamado por Jesus de filho do trovão. Muitas vezes referia-se aos cristãos como filhinhos ou amados. Estudiosos dizem que sua mãe, Salomé, seria irmã de Maria, sendo ele primo de Jesus. Ele era tão convicto do relacionamento com Jesus que referia-se a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Recebeu a revelação do Apocalipse enquanto estava preso em Patmos. Segundo estudiosos, ele morreu após todos os outros apóstolos, inclusive após o apóstolo Paulo. Era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Teve um episódio de ira registrado, revela Jesus como Deus. Esteve com Jesus durante o seu julgamento e crucificação. Recebeu de Jesus o pedido de cuidar de Maria. Foi preso com Pedro. Desfrutava de intimidade com Jesus, reclinou-se em seu peito na ceia e foi um dos 3 a presenciar a transfiguração de Jesus. Andou com Pedro após a morte de Jesus, ele era amigo de Pedro. Foi com Pedro até o sepulcro de Jesus, ele narra que correu e foi mais rápido que Pedro ao chegar no sepulcro, mas não entrou. Era conhecido do sumo sacerdote. Essas foram algumas coisas que eu, à medida que fui estudando, descobri acerca de João e que já me ajuda a entender um pouco sobre ele à medida que ele narra a história. Como vocês sabem, eu escolhi o ano passado esses lápis aqui para estar marcando a minha Bíblia, para não correr o risco de passar para outra parte, apesar que mesmo pintando a Bíblia fica com uma textura diferente, mas não transfere. Para hoje eu já separei as cores que eu vou utilizar, lembrando que você pode escolher aí as suas próprias cores e lembrando também que essas cores elas não estão relacionadas àquele código de cores da Bíblia que a gente usa quando faz o estudo de palavras, quando a gente marca na nossa Bíblia. Esse aqui é praticamente cores aleatórias que eu estou usando, digamos assim. Aquele código de cores eu uso em outra Bíblia quando eu faço outro tipo de estudo, tá? Então aqui são cores mais aleatórias para marcar essa Bíblia. Lembrando também que eu falei para vocês no vídeo que eu mostrei essa Bíblia de você sempre testar as canetas que você vai utilizar na sua Bíblia, nas folhas do começo ou no final, para saber se ela transfere de uma página para outra, porque se transferir é melhor você não usar e optar por outra caneta. Essa aqui, essas duas, eu já fiz o teste aqui, olha, ela não transfere, então eu vou continuar usando elas para escrever. Então vamos começar o nosso estudo em João. Hoje eu vou estudar João 1, de 1 a 18. É justamente como a Bíblia faz a divisão. De 1 a 18 tem a palavra tornou-se carne, a partir do 19 já entra em outro tema. Então hoje nós vamos mergulhar de 1 a 18.
Essa versão da minha Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional. Então, provavelmente, se você usa uma outra versão, vai ter alguma diferençazinha de palavra, mas o sentido é o mesmo. Então, começamos aqui. A primeira coisa que eu observei nessa Bíblia foi um erro de impressão. Palavra aqui, eles esqueceram o P, ficou alavra, mas tudo bem. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aqui nós temos o verso 1 e o verso 2. Inclusive, em outras versões eu até gosto mais porque fala: no princípio era aquele que era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então repete a expressão a palavra, porque eu acho que João queria realmente destacar isso para nós. Então a primeira observação que eu quero fazer para você é que João começa aqui falando sobre a palavra. A palavra no grego, ela usada aqui é logos. A gente já estudou várias vezes sobre logos e rema. Logos é a palavra dita de Deus, é a palavra dizente. Então, essa seria a tradução e eu já quero destacar isso aqui. Nesse primeiro verso 1 e 2, eu vou estar usando essa cor aqui para marcar. Eu não sei se você vai conseguir enxergar aí a cor que eu marquei, deixa eu trazer mais para perto. E olha o que eu te falei, não transfere porque é lápis de cor, né? Mas ao mesmo tempo a Bíblia passa a ficar com um pouco enrugada, mas nada que interfira. Então agora nós vamos entrar no estudo propriamente dito. O que me chama a atenção aqui é esse começo de João. No princípio, João usa o termo exatamente de Gênesis, aqui no começo, no princípio. Então o livro de João ele já começa com esse chamamento à nossa atenção, ou seja, começa aqui, tudo começa aqui e Jesus já estava aqui. Agora que nós já destacamos que no princípio é uma referência a Gênesis, vamos destacar o significado de palavra no grego. Nessa Bíblia ela até já faz uma menção aqui, que palavra em algumas traduções está como verbo e que no grego significa logos. Você vai lembrar que logos é o ato de falar, é a palavra dita de Deus, ou seja, toda a nossa Bíblia ela é logos. Em alguns casos, quando é usado palavra, aí é usado rema, que tem outro significado. Mas aqui vamos destacar que palavra é logos. Aí, continuando o nosso estudo, eu até vou deixar para vocês marcado aqui um site que eu encontrei que se chama bibleproject.com. Ele tem vídeos em português com estudo e essas divisões que eu vou mostrar para você agora eu vi assistindo o vídeo, então depois você pode conferir. Tá passando aqui do lado também e você pode clicar no link da descrição do vídeo que eu vou deixar aqui também para você conferir. Eu achei bem interessante, bem lúdico a forma como ele explica e uma coisa me chamou a atenção, a forma como eles dividiram aqui os versículos. Então ele dividiu em criação, testemunha e escolha do verso 3 ao 13, fazendo menções a Gênesis. Então quando João começa dizendo aqui no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Todo esse verso aqui de 3 a 5 remete à criação. Se você lembrar, João começa dizendo aqui que nada do que existe teria sido feito sem Jesus e que em Jesus estava a luz. A primeira criação do Senhor lá no princípio foi a luz. E aqui ele faz a menção, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, é como se nós estivéssemos observando aqui, através da linguagem de João, o que está lá em Gênesis. Então, eu vou utilizar aqui esse verde para marcar esses 3 versículos.
Aqui eu aproveitei e já marquei o verso 6 a 8 como testemunha. Mas antes de nós continuarmos separando o próximo trecho, tem algumas palavras aqui que eu quero destacar. Por exemplo, aqui João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. É essa palavra que eu quero destacar com você. Por quê? A palavra vida, ela aparece no original de duas formas. Ou ela aparece como bios ou como zoe. E isso faz toda a diferença na nossa interpretação do que está sendo dito. No Antigo Testamento era muito comum a palavra bios, que significa modo de vida, curso da vida, duração da vida. Em 1 Pedro 4:2, 1 João 2:16 também é usado bios. Mas no Novo Testamento, a maioria das vezes onde aparece a palavra vida, está se referindo à palavra original zoe, que significa vida de Deus, absoluta plenitude, princípio da vida. Então nós vamos destacar isso aqui porque é muito importante. Nele, quem? Em Jesus estava a absoluta plenitude, o princípio da vida. Então aqui eu fiz o registro da palavra vida, que significa no grego zoe, plenitude absoluta, princípio da vida, e destaquei a diferença entre bios. E coloquei os versículos, outros 2 versículos, aparecem 11 vezes no Novo Testamento, mas eu destaquei 2, onde o uso aqui é bios e não zoe. Tá? Então, continuando. E este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, João continua aqui nessa parte que eu destaquei de azul, falando sobre testemunha, ou seja, João Batista, não João, o autor do livro. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Então aqui nós temos uma descrição por João, autor desse livro, de João Batista, que era uma testemunha que sabia que não era luz. Então é muito bom a gente saber quem a gente é. João Batista, sabia que não era luz. Então eu vou destacar isso como algo que faz parte do meu estudo que o Senhor falou comigo. E aqui João continua. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esses versos aqui, de 9 a 13, mostram a escolha, e eu vou destacar com lilás. Aqui no versículo 9, tem algo que me chama a atenção. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Essa frase aqui, a luz que ilumina todos os homens, nos faz entender que Jesus é luz para todos, para toda a humanidade. Jesus é luz para toda a humanidade. Ele é salvação para toda a humanidade, porém, essa luz é para aqueles que querem a luz, porque aqui João continua. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, a luz do Senhor, a salvação, ela está disponível para todas as pessoas que decidem, que escolhem receber essa luz. Então, aqui
essa parte que nós acabamos de marcar fica na parte da escolha. Então, João menciona a criação, João menciona uma testemunha e João menciona uma escolha. Inclusive, João 3:19-21 é um versículo onde João menciona. Vamos ler juntas esse verso. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então aqui, essa escolha das pessoas não receberem a luz, João fala sobre elas um pouco mais aqui. E agora nós continuamos no verso 14. O verso 14, ele vai nos falar sobre a encarnação de Jesus, ou seja, Jesus, que era o Logos, a palavra, se fez carne e viveu entre nós. Interessante que essa parte aqui da encarnação fala a palavra viveu entre nós no grego, ela vai remeter ao Êxodo, que significa habitou entre nós. A palavra habitar no original, ela vai significar viver em tenda. Então aqui é como se João estivesse fazendo uma menção que a partir de agora Jesus passa a ser o tabernáculo vivo. Lembra, no Antigo Testamento, o tabernáculo era o lugar de encontro com Deus. As pessoas precisavam ir até o tabernáculo, oferecer seus sacrifícios, os sacerdotes. Com Jesus, o véu do templo se rasga e Jesus passa a habitar entre nós. Ele é a nossa referência agora de encontro com Deus. Então, nós vamos marcar essa parte do verso 14 utilizando a cor rosa claro. Aqui, mais uma vez, eu grifei de azul porque é referente à testemunha que nós já marcamos aqui. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim e que é superior a mim, mas já existia antes de mim. João aqui nessa declaração, ele fala realmente de Jesus como Deus. Jesus já existia antes de mim. Ele é superior a mim, apesar de na ordem cronológica eu ser um pouco mais velho que ele, mas ele é superior a mim porque ele já existia antes de mim. João tem uma clareza de quem ele é, de sua missão e de quem ele está anunciando. Aqui eu marquei novamente de lilás porque também se trata de uma escolha. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui João fala da própria escolha dele, dos discípulos e de todos aqueles que escolheram aceitar essa revelação de receber da sua plenitude. Olha que lindo, né? Que maravilhoso esse pequeno trecho de João. E para terminar, ele conclui dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então aqui no verso 18, nós temos um versículo relacionado ao verso 1. Então aqui, Jesus mostra que tem um desejo de ser conhecido por nós. Eu vou marcar essa sentença com o mesmo marrom que eu comecei, porque ele está relacionado, falando que Jesus é Deus manifestado entre nós. Então, amadas, assim ficou o nosso estudo de hoje do livro de João, João 1-18. Fala para mim se você gosta desse tipo de estudo dessa forma, estudando na Bíblia. É o primeiro que a gente faz nesse formato aqui, ou se você prefere que a gente continue com os versículos naquele caderninho onde nós estudamos versículos de forma mapa mental. Então, eu espero muito que você esteja aí empolgada nesse ano de 2025 a mergulhar mais na palavra, estudar a palavra verdadeiramente, que você abra o seu coração para as verdades preciosas que o Senhor tem para ministrar na sua vida quando você está estudando a palavra. Lembre-se, você estuda a palavra
para conhecer mais do Senhor e para derramar da vida dele sobre outras vidas. Nunca é só sobre conhecimento intelectual, é muito mais do que isso. Sempre comece seu estudo com oração, finalize seu estudo com a oração, pedindo que aquilo que você aprendeu esteja gravado em sua vida, para que isso produza em você frutos de uma vida que vive no temor do Senhor. Claro que eu não posso terminar esse vídeo sem antes lembrar a você da seguidora engajada. Esse mês está sendo maravilhoso. Temos várias meninas que estão ali, uma pertinho da outra, com bastante comentário e compartilhamento e curtidas nos vídeos. Lembre-se, bastante comentário é importante, mas compartilhar e curtir o vídeo também é contado. Então, além de você fazer vários comentários, envia o vídeo para várias amigas que você conhece, para que assim você possa ser a seguidora engajada e receber o plano de leitura bíblica com diário devocional no seu e-mail, Novos Começos. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!